Vou fazer um vídeo aí de uma série muito interessante até de anime que eu venho assistindo. Que até tem umas representatividades muito estranhas, mas é que tá. Muitas vezes a partir disso eu posso verificar quais seriam os argumentos lançáveis aí contra a minha pessoa, né? E no primeiro momento a questão da maneira que ilude, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas eventualmente haveria uma personagem ali que poderia de alguma forma simbolizar uma pessoa, uma entidade que está tentando, vamos dizer, enganar as outras pessoas, ou até mesmo uma pessoa que faz práticas de outra religião. E supostamente essa entidade teria uma madeira que teria um pedaço de madeira, sei lá, mágico de alguma forma, um pedaço meio incensário, inclusive, que seria usado mais ou menos, entre aspas, para alucinar as pessoas. Né? Pode ter alguma comparação com a minha pessoa, uma vez que me chamaram de árvore de madeira. Né? Então, aquela coisa. A madeira ilude, mas não é a minha intenção. A minha intenção, na verdade, era mais realista. Era não fazer as pessoas acharem, por exemplo, não fazer as pessoas acharem que, vamos dizer, estivessem em uma boa condição, vamos supor, se elas estivessem em má condição, eu vou fazer com que elas estejam que elas acreditem que elas estejam numa condição assim muito muito boa, ou que elas entendessem ser muito boa, não. No máximo que eu faria é apenas dizer que a pessoa muitas vezes em dificuldades, né, que podem ser derivadas da pobreza, embora algumas pessoas não se sintam mal com isso e não seria pecado, não estou dizendo que isso exatamente é uma boa condição, mas se a pessoa não sofre, porque eventualmente ela não peque, a situação pode não estar ruim, então eu não faço essa crítica. Mas as pessoas que eventualmente desejassem ter uma condição assim considerada melhor, no sentido de ter uma materialidade que lhes dê mais segurança, não que seja errado ser pobre, mas dizendo que a garantia espiritual, independentemente de qualquer condição que você esteja, não importa a questão da materialidade, se você obedece a Deus, você pode ser feliz, sim, mesmo sendo pobre, que eu tentei deixar claro das minhas pregações, mas além disso, se a pessoa eventualmente tiver uma condição que ela entenda ser difícil, eu sugeria que na verdade elas fizessem essa análise. Né? É aquela coisa, para quem quisesse, já que morar na rua não era pecar. Ou pelo menos algumas ideias que eventualmente eu fui batendo com o tempo. Né? Então, por exemplo, o que eu queria eventualmente incutir nas pessoas que assim desejassem pensar, né? Que eventualmente quisessem algo mais confortável para suas vidas, que elas pensassem assim, tenho pouco agora, mas como posso melhorar minha condição a partir do que tenho agora? Isso, portanto, não é uma ilusão. A pessoa pode estar numa situação difícil para tornar a situação dela mais fácil. Ou melhor, ou entre aspas, mais bonita do ponto de vista, entre aspas, material. Não que isso caracterizasse a salvação. Ou seja, a partir do momento que eu digo que morar na rua não é pecado, automaticamente eles estão dizendo que eu estou tentando iludir a pessoa no sentido que a situação dela está boa. Não, a situação dela, qualquer situação que ela está boa se ela estiver em Deus. Né? A riqueza não é a comprovação, ou pelo menos a única forma de comprovação vamos dizer, de a pessoa estar próxima de Deus. Né? Assim, a pessoa pode ser abençoada de alguma forma, talvez até por outras entidades com a questão da riqueza, e não necessariamente até por Deus, mas a pessoa pode ser pobre e estar com Deus. Então, isso para mim não é uma ilusão. Né? Então, e não só em sentido material, mas também, mais importante, no sentido espiritual. Porque justamente a pessoa pode ser rica e estar bem espiritualmente. Então, é aquela coisa. Outra interpretação que nós podemos fazer é a questão da representação como macaco, tigre e cobra. Né? Macaco e tigre e cobra. Que eventualmente eu já vi muitas pessoas me chamando, não sei se com o objetivo de tentar encaixar essa história. Agora eu conheceria a fonte, né? Para mim não tem não tem muito cabimento. Mas enfim, já me chamaram de macaco porque representaria uma nação, já me chamaram de tigre porque representaria, sei lá, outra nação. E já me chamaram de cobra aí, talvez não exatamente por uma representação de nação, mas por uma representação, como é que eu posso dizer? Uma representação comprometida, não em relação à nação, mas em relação à maldade. Né? Uma interpretação comprometida no mau sentido, no sentido que ela se compromete porque ela tem algo que a tornaria menos válida, na minha opinião. Portanto, é uma interpretação comprometida essa em relação à questão da cobra. Mas, aquela coisa, não desejei nenhuma das três a título de nações, ou mesmo a título de maldade, apenas a título de separação de ideias aproveitáveis das que não são. Porque a fonte disso daqui é uma passagem bíblica sobre
Acho que até os judeus que eventualmente moravam próximo das fronteiras de outras nações, então eles acabavam se aproveitando, ou eventualmente fazendo comércio, ou outras coisas, outros tipos de benefício, não necessariamente idólatras, talvez até por vezes, mas eles se aproveitavam de coisas que eventualmente eram oferecidas por outras nações, porque eles estavam ali na fronteira, seja com a Síria, seja com o Egito. Então talvez a interpretação seja essa, porque eu me aproveito desses tipos de material também, porque eu acho interessante. O próprio anime aqui, né? Talvez tenha uma representação, não sei se dessas duas nações, mas de alguma nação, né? Então, eu acho que tudo no final são ideias aproveitáveis e que dá para você tirar alguma coisa, tirar algum suco, né? E para ser sincero, nem fiz isso exatamente ou não intencionalmente, apenas a título de que eu sabia dessa informação, né? Eu não sabia se isso era exatamente, totalmente cabível no meu caso. Eu não fiz interpretações mais profundas nesse sentido de dizer, não, será que eu realmente concordo aqui com algo que possa simbolizar o Egito ou outra nação ou o que for. E eu nem pensava sempre nessa interpretação, ela nem era exatamente algo que permeava muito o meu pensamento. Mas eu conhecia essa comparação sobre beber da fonte de outras nações, ou o que o vale, ou o que representasse isso. Não, eu concordava com a separação de info. Então, portanto, eu não aceitaria todo tipo de informação derivada dessas nações. Né? No caso, mas no final Cristo pode ter uma outra representação de outras nações. Não, ok. Mas então, eu aceitaria muitas coisas em relação ao Novo Testamento, várias outras coisas em relação a religiões de outras nações. Em relação a imagens mais. Não só a imagem da divindade, mas em relação a informações mais diretas em relação a outras divindades dessas nações, eu não aceitaria. Mas não quer dizer que não haja algumas informações de quaisquer religiões que sejam boas. Então eu concordava com a separação livre. E não pensei muito sobre isso, por achar ser o tema algo, vamos dizer, se bem que poderia ser algo mais complexo também, né? Por achar naquela situação ser o tema algo que, vamos dizer, eu não precisasse me aprofundar muito. Acho que essa seria mais a forma correta de falar, que eu até falei meio errado. Então, é mais ou menos nesse sentido. Só apenas foi uma questão de separação de informação. Se isso eventualmente representasse até pecado, eu não sabia. Se bem que para mim não é, né? Então não foi essa ideia de gerar madeira, de gerar, fazer eventualmente, por exemplo, eu jogar videogame e disso fazer uma ilusão para as outras pessoas de que elas estão em boas condições, quando eventualmente elas acham que não estão. Então eu nunca tentei retoricamente falar, você está na verdade numa situação boa e tal. Se a pessoa entender que não, eu não iria necessariamente tentar convencê-la do contrário. O que eu poderia fazer é falar assim, a tua situação pode para você não ser tão boa agora. Se você estiver com Deus, talvez a situação de pobreza ou até a situação de droga, o que for, talvez não seja algo exatamente ruim para você. Mas aí depende da sua proximidade de Deus. Até você retirando qualquer tipo de vício do teu corpo, algo que seja eventualmente exagerado, para mim não exatamente contra o uso de drogas, mas o uso abusivo de substâncias, né? Isso poderia ser um problema na sua vida, então isso você poderia extirpar. E vamos dizer, porque eventualmente apenas a situação de rua, se você estiver com Deus, se você tiver segurança, eventualmente uma obediência maior que a minha, a pobreza não é exatamente algo que vai lhe afetar, né? Você vai ter garantia de sobrevivência durante boa parte da sua vida, inclusive mesmo o Velho e o Novo Testamento possuem passagens nesse sentido. Mas aí você pode ser protegido com mais bens e tal, não. Ou nem só protegido, você pode possuir uma situação mais confortável, não, ok. Mas não quer dizer que você. Então, mas você pode não sofrer sendo pobre. E você pode ser alimentado sem precisar de tantos bens assim. Por Deus, então, se você estiver na presença de Deus, já é o que seria mais importante. Mas isso não era uma lavagem cerebral no sentido de fazer, eu explicava isso. Não é uma lavagem cerebral no sentido de fazer, não busque por nada. Se você quer buscar, também não é errado. Você pode buscar se você quiser. Não estou dizendo que seja obrigatória a salvação, né? Esse sempre foi o meu discurso. Então eu nunca causei essa alucinação, que é o meu tema seguinte, continuando a questão da madeira, né? Fala da questão da madeira cheiro. Realmente, eu como madeira, ou portando um pedaço de madeira que serviria como incenso e que poderia ser alucinógeno, ou mesmo só um pedaço de um pequeno pedaço de madeira não seria algo talvez tão útil assim, mas eu fingiria como se a simplicidade fosse útil, e essa é uma possível interpretação. Né? Sim, a simplicidade é útil. E apenas pela simplicidade você já pode ser protegido, porque Deus não faria uma. Como é que eu posso dizer? Uma acepção a partir disso. Né? Mas
uma situação boa, aí depende de como você interpreta. Mas eu não quero forçar uma retórica de que talvez a situação que você entenda ruim seja realmente boa. Isso eu não quero inverter o teu pensamento. Quero dizer, se você estiver com Deus, a pobreza não é exatamente o problema, mas se você preferir uma situação de riqueza, entendo que isso possa realmente não ser pecado. Não é você ter mais bens ou menos bens que vai caracterizar a salvação ou o que for. Mas o que eu estou dizendo era dentro de uma perspectiva bíblica é possível você ser pobre e ser feliz. Porque você tem Deus no coração. Então, só isso. Né? Ah, mas isso é uma ilusão. Não. Então, não exatamente. Tem pessoas que não precisam tanta coisa para viver ou para se sentirem felizes. Né? Vamos lá. Madeira, realmente, se eu como madeira, ou portando um pedaço de madeira, ou não, e o que me pega é a questão da simplicidade, né? Como se a simplicidade fosse algo que. Deus não gosta das pessoas porque elas são simples, quer dizer, eu acho que não faz muito sentido isso. As pessoas buscam coisas porque elas gostam de ter, né? Então, ou isso. Bom, enfim, tem outras possibilidades, mas não vou trabalhar isso agora. Portando um pedaço de madeira que geraria, no caso, entre aspas, alucinações em outrem. Eu não concordo, primeiro, que não seriam alucinações per si, né? Vez que eu usava, por exemplo, o Novo Testamento, nele crendo, não como ilusão, mas como base motivacional para fazer a pessoa enxergar a realidade do que ela desejaria para si mesma, mesmo em trevas, para que a partir do que ela tenha naquele momento, ou do pouco que ela tenha naquele momento, seja de fé, seja de materialidade, ou vice-versa, né, um pouco de materialidade e um pouco de fé, ela, vamos dizer, possa mudar a sua situação se assim ela desejar. Porque eventualmente a pobreza, mas a pobreza é feia. Não. Aí, no momento do episódio, parece lá uma casa abandonada. Parece uma casa totalmente feliz, com várias pessoas, e depois mostra a realidade que é uma casa abandonada. Não, mas então a questão não era essa. A questão não era essa, por exemplo, na pregação, e nem mesmo aqui no YouTube. Não é questão de casa abandonada, e de felicidade, e de não sei o que. Não, nós encaramos aqui a realidade. Trazemos o tema se eventualmente alguém tiver o interesse de observar os vídeos, mesmo que tenha pouca visualização, mas estamos aqui falando a verdade como opção. Né? Pode não ser uma grande quantidade de pessoas. Mas quando eventualmente era uma quantidade maior de pessoas, justamente eu não queria que a pessoa deixasse de analisar a realidade a partir do que ela deseja. Apenas dizer a real, não. Então, muito possivelmente não seja isso que Deus vai cobrar na sua vida. Vai cobrar a postura, não vai cobrar a propriedade necessariamente, vai cobrar a postura mesmo em situações de, vamos dizer, você pode ser uma pessoa pobre, mas você pode viver situações que sirvam de tentações e em muitas dessas situações Deus vai verificar, vamos dizer, qual é a sua fidelidade. E Ele não vai tirar, vamos dizer, a sua dignidade mesmo sendo você pobre, por exemplo. A depender do como você se comporta. Então esse primeiro ponto. O segundo ponto, sim, apesar disso, não é exatamente isso que Deus vai olhar, mas não é que Deus tire também o direito de você desejar ter coisas na sua vida se você desejar, justamente. Como eu digo, você pode mudar a sua situação se assim você desejar. Porque a sua situação pode... Aí tá, a questão da casa abandonada com a ilusão de que aquela casa teria várias pessoas. Eu não estou iludindo que a casa da pessoa tem várias pessoas, é um local bonito, agradável, na verdade é uma casa abandonada. Né? Como se eu estivesse sugerindo isso para as pessoas, ou sugerindo isso para mim. Aqui eu não estou necessariamente, minha casa aqui, por exemplo, no YouTube é cheia. Não, estou me defendendo. Estou fazendo, uma casa bonita, como se eu estivesse mostrando, como se eu não tivesse pecado aqui. Não pecado talvez no YouTube, mas como se eu não tivesse pecado por mim mesmo, como se, vamos dizer, eu não sofresse com as acusações que eventualmente fossem lançadas contra mim, pelo menos com algumas delas. Então quer dizer, como se eu fosse uma criatura perfeita. Eu estou demonstrando a perfeição aqui? Claro que não, cara, da onde? Pelo contrário, estou demonstrando a realidade. A realidade de uma pessoa que é, vamos dizer, assediada moralmente, no sentido de provocação, praticamente diariamente. Então quer dizer, essa é a realidade, né? Não estou tentando construir nenhuma alucinação sobre a minha vida e nem sobre a vida do próximo. No entanto, apenas uma casa abandonada também não é necessariamente sinal de pecado da pessoa. Isso que eu quero dizer. Ali houve uma interpretação, uma retórica no sentido de dizer que a própria entidade ali estaria tentando iludir as pessoas. Talvez a entidade tenha essa intenção maligna. Eu não tive. Eu tive a intenção de estabelecer apenas os parâmetros de salvação. E não é por causa da pobreza necessariamente que você está afastado de Deus.
Pelo menos se a pobreza não te causa sofrimento. Se a pobreza não te causa sofrimento, não é isso que está te afastando de Deus. Se há algo que afasta a pessoa de Deus naquele momento, ou de outras entidades espirituais, vamos dizer do bem. Então esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, a pessoa pode desejar algo que lhe confira mais segurança do ponto de vista material. E aí, se eventualmente é o que ela deseja, talvez ela não deva, entre aspas, vamos dizer, ficar parada, ela pode buscar alguma coisa e Deus pode transformar a vida dela a partir do pouco que ela tem. A partir vamos dizer assim, a partir das trevas, inclusive. Mas com o objetivo de que isso seja alguma coisa boa, alguma coisa produtiva, alguma coisa que não machuque as pessoas. Então vamos continuar. Ou vice-versa. Possa mudar a sua situação se assim desejar, ou mesmo tenha muita fé. De repente a pessoa tem muita fé, mas tem pouca coisa material que ela gostaria de ter. Só eventualmente ela carece de alguns toques de sabedoria. E sobre a questão do fogo queimar a madeira, isso gerar uma ilusão maior, né? A madeira que supostamente eu teria, ou que eu seria até, né? Isso fazer com que ela cheire mais forte, não quer dizer necessariamente que ela cheire melhor. Então o desenho ali comete um exagero. O cara pega e taca fogo na madeira, que de certa forma tem uma representação da entidade ali, né? Talvez até um demônio. Um desenho chamado de Mononoke, né? Que deriva ainda de uma outra entidade. O Mononoke seria um resultado, ou seria uma nova forma da própria entidade espiritual que não poderia se manifestar, vamos dizer, materialmente, a não ser que tivesse um conceito específico, enfim, é algo nesse sentido. Mas a questão é, sobre fogo queimar a madeira que eventualmente eu teria, e isso fazer com que a madeira cheire mais forte, não é necessariamente algo bom. Esse cheiro mais forte já pode ser um cheiro muito pesado, né? Pode até, às vezes ser um cheiro agradável, mas um cheiro muito pesado. Você já viu eventualmente perfume masculino, né? Os perfumes masculinos são muito fortes. Quando você fica muito perto do perfume masculino, aquele cheiro incomoda, muito pesado, é muito forte. Não é que a fragrância seja desagradável, mas é muito forte. É um volume de cheiro e de aroma muito pesado, mesmo que não seja exatamente ruim. Então é aquela coisa. É bom não tacar fogo direto assim no pedaço de madeira que representa qualquer entidade, porque acontece o seguinte: como foi feito ali no desenho de uma maneira absolutamente violenta, isso fazia com que a madeira cheire mais forte. Não é necessariamente algo bom esse tacar fogo para aí o efeito maior da alucinação. Não é necessariamente algo bom. Vez que ela cheira melhor, eventualmente, e mais leve, ou mais levemente, se não for queimada, ou até apenas com leves chamuscadas, mas aí justamente porque o cheiro não vai ser tão pesado, o cheiro vai ser leve. Mas isso causa uma alucinação. Mas como uma alucinação? Eu não estou dizendo que a pessoa não possa buscar algo material se eventualmente ela acha que isso é melhor. Mas em outras situações, se ela eventualmente acabar morrendo pobre, mas tendo um grande comportamento, não é isso que vai lhe afastar de Deus ou de qualquer outra entidade que eventualmente ela busque. Então, é apenas isso. Né? Sobre a questão da ilusão, em relação ao cheirar melhor, eu prefiro cheiros mais leves. Mas aí mesmo assim seria uma ilusão, alguma coisa nesse sentido. Eu prefiro. Aí que tá, eu acho que as alucinações não têm que ser tão grandes, mas eu não sugiro que haja nenhuma alucinação. Aí que tá, os cheiros leves não são necessariamente alucinógenos, por mais agradáveis que sejam. Né? Então, às vezes, o efeito muito forte, o volume muito forte de determinados aromas podem ser alucinógenos. Em termos de alucinação, até bosta de vaca pode ser alucinógena. Então fica esse complemento. E é isso aí, e valeu.